O que poderia ter sido diferente aqui no Brasil se o caso dos irmãos Menendez tivesse sido julgado aqui? Quero falar, então teve toda uma restrição à plenitude de defesa. Aqui no Brasil, a gente tem a ideia da plenitude de defesa no tribunal do júri, que é maior do que a ampla defesa, né? Então, pode-se alegar diversas questões, inclusive essas de teor mais emocional. Nesse caso, houve uma restrição, né, que por si só já ocasionaria uma nulidade nesse tribunal do júri. O CPP ele prevê os quesitos, então necessariamente tem que se seguir aqueles quesitos naquela ordem, porque se assim não for, a gente também vai ter um tribunal nulo. Perguntar se primeiro, se o crime de fato aconteceu, se aquela pessoa realmente cometeu o crime, se ela deve ser absolvida, e algumas causas que são relacionadas à pena propriamente dita, mas tem que seguir aquela ordem, né? No caso dos irmãos Menendez, se eu não me engano, teve uma supressão. Eram só duas questões, assim, né? Duas possibilidades de escolher. O crime não aconteceu, que obviamente tinha acontecido. Ou a autoria, se foram eles ou não foram eles, também já estavam mais do que comprovado. Então não tinha essa possibilidade de discussão, né, dentro do caso, e que cerceou mais ainda a defesa. Porque se fosse no Brasil, poderia alegar, por exemplo, uma legítima defesa optativa, e as pessoas simplesmente votarem isso nesse terceiro quesito de absolver a pessoa. Poderia até ter uma figura, talvez, de um homicídio privilegiado, a pessoa, às vezes, agir motivada por um valor, uma coisa assim, talvez, sei lá, um irmão alegar que estava indignado porque o próprio irmão tinha sido abusado. E aqui no Brasil, se a gente estivesse diante desses absurdos que aconteceram nesse julgamento, poderia ter uma revisão criminal, né? Porque, né, diante dessa monte de nulidade. E aí, nesse caso, como você falou, tem também essas provas que estão surgindo novas, né? Sim. E aí também seria o caso de uma revisão criminal aqui no